Oi, oi, vocês que já me acompanham pelas redes sociais, já estão mais ou menos entendendo do que se trata esse vídeo. A gente começou a conversar na semana passada sobre Setembro Amarelo, porque eu tive um insight aqui na minha casa pensando o seguinte: de repente a minha experiência compartilhada pode ajudar você, alguém da sua família, algum amigo seu, a lidar com a depressão. O Setembro Amarelo é um mês de conscientização e prevenção ao suicídio. E isso está diretamente ligado, relacionado à depressão, porque boa parte das pessoas que acabam cometendo suicídio faz isso porque está aí lidando e brigando e tentando conviver com a depressão de alguma forma. Então eu resolvi fazer um relato, né? Propus isso para vocês, vocês aceitaram, recebi um monte de perguntas, teve uma interação, uma troca bem legal pelo Instagram. E aí eu resolvi que, ok, vamos fazer um relato, contar a minha experiência. Não sem dificuldade, tá? Bem difícil para mim estar fazendo isso. Não é o tipo de vídeo que eu costumo gravar, a minha expertise, vamos dizer assim, é televisão, é notícia, jornalismo, e não me expor dessa maneira, né? Mostrar minha intimidade, mas eu acho que quando isso é feito com propósito faz todo sentido. E é por isso que eu estou compartilhando, que vou compartilhar isso aqui com vocês hoje, para que tenha o propósito de ajudar alguém, de ser uma luz para alguém que está passando pela mesma coisa e não sabe. Quando eu abri a caixa de perguntas, um monte de gente veio me perguntar sobre quando que eu entendi, quando que eu percebi que eu estava com depressão. Pois bem, então vou começar do começo essa história. Lá no ano de 2015, eu passei por algumas dificuldades na minha vida. Eu tive um ano difícil, meu pai ficou doente, depois um relacionamento que eu tinha na época, a pessoa ficou doente também. Eu tive um cachorro que morreu, quem ama animais sabe como isso acaba afetando a gente. Então foram várias coisas que aconteceram ao mesmo tempo, mas eu fui lidando com isso da melhor maneira, da maneira que eu conseguia. Passou o tempo e eu comecei a sentir algumas coisas físicas realmente que não eram muito normais. Eu sempre fui uma pessoa ativa, ia para academia, fazia exercício e tal, e trabalhava, e comecei a ficar muito cansada. Tinha muito sono, não conseguia mais ir para academia, indisposição, insatisfação também, comecei a ficar insatisfeita com o trabalho, insatisfeita com o relacionamento, e isso perdurou muito, quase um ano. Comecei a fazer exames para ver o que eu podia ter, de repente uma deficiência de vitamina, precisava repor alguma coisa, e os exames não detectavam nada, estava tudo aparentemente normal. Então eu comecei realmente a achar que, poxa, pode ser que seja alguma coisa da minha cabeça, que eu estou ficando cansada, eu estou ficando desgastada, indisposta. Vou começar a fazer alguma coisa que me reconecte. Comecei a fazer yoga. Me apaixonei pela yoga e foi me ajudando, tentar buscar o meu equilíbrio, mas não foi suficiente. Vou buscar terapia. Comecei a fazer terapia de novo, porque a terapia na minha vida tem sido uma constante. Eu fiz terapia alguns anos, aí parei, aí retomei, a terapia vai e volta, né, pra mim, assim, esse é o meu relacionamento com a terapia. E a terapia começou a desatar alguns nós que estavam escondidos, assim, né, mas aquele estado permanente físico não passava. Algumas das perguntas que eu recebi de vocês pelo Instagram foram assim: Bruna, como é se sentir com depressão, né? Você fica triste o tempo todo. E nesse primeiro ano, eu não era uma questão de tristeza, era um desgaste físico, cansaço emocional, no sentido de estar sempre insatisfeita com o trabalho, com o relacionamento, com tudo. Mas não tinha uma coisa de, ó céus, ó vida, tô triste. Não era assim. Era uma coisa que realmente eu não conseguia decifrar. E aí veio uma situação que acabou desencadeando nesse processo todo em eu entender que eu estava com depressão. E foi o seguinte: no fim daquele ano, eu me reuni com a família, como já era de costume, a gente sempre se reunia e tudo mais, e nos reunimos todos na praia, e para passar o Natal, um clima muito bom. Estar reunida com a família é uma das coisas que eu mais gosto. E para mim, aquele momento ali seria um momento, nossa, o auge, né?
um momento maravilhoso de estar rindo, de estar brincando, de estar com as minhas irmãs. A minha família é grande, eu tenho um monte de sobrinhos, estava com um cachorro lá junto, enfim. E eu comecei a sentir uma angústia, uma coisa muito pesada, assim. E eu comecei a pensar, mas que estranho, né? Não era para eu estar assim, tá todo mundo aqui reunido, não existe nada na vida que me faça mais feliz do que estar reunida com a minha família, como estava acontecendo naquele momento. Mas eu comecei a sentir uma coisa muito estranha. Eu comecei a sentir um vazio tomando conta. Nada estava preenchendo. Nem a estar ali com a família, nada. Nada do que estava acontecendo estava preenchendo. E foram alguns dias assim, e esse vazio acabou culminando numa vontade muito grande de morrer. E é muito difícil falar isso, porque eu me lembro desse sentimento. Quando eu falo, eu me lembro desse sentimento e é um sentimento muito angustiante. Ele vem e te domina. Então, tudo aquilo que é importante para você deixa de ser importante porque não te preenche. Vontade de morrer para uma pessoa que tem tudo na vida. Tem saúde, tem família, tem emprego, tem capacidade de ir adiante, é uma coisa muito angustiante. E é bem difícil falar isso porque volta, né? Volta e é um sentimento que a gente não quer repetir, nunca. E quando isso começou a acontecer naqueles dias ali, eu entendi que tinha alguma coisa muito séria acontecendo comigo. Alguma coisa estava fora do lugar. Porque eu estava onde eu queria estar, com as pessoas que eu queria estar, e eu estava sentindo vontade de morrer. Aí eu liguei para o meu terapeuta. Eu disse, Laércio, está acontecendo alguma coisa muito errada, eu preciso de ajuda, porque eu identifiquei. Então, claro, o processo da terapia me ajudou a ir destravando algumas coisas que estavam, né, e que eu não entendia, que acabavam me desgastando fisicamente. Mas essa coisa de entender que tinha alguma coisa muito errada com aquele sentimento foi uma visão minha. Fui eu que entendi que estava errado. Não está certo, não podia estar acontecendo isso. Então, alguns de vocês me perguntaram, né? O que te fez perceber que você estava precisando de ajuda? Foi esse momento. Opa, era para estar tudo bem, era para eu estar muito feliz e eu estou sentindo uma coisa muito ruim. Então, tem coisa errada. Eu estava de férias do trabalho, né? Eu ia voltar no trabalho, se eu não me engano, na semana seguinte. E fui até ele, fizemos uma sessão e eu relatei aquilo ali que me aconteceu. Então ele falou, olha, Bruna, todos os sinais indicam que você pode estar com um quadro de depressão, mas eu vou te encaminhar para um psiquiatra para que ele faça essa avaliação um pouco melhor para entender se realmente é isso que está acontecendo ou não. Encaminhada para a psiquiatra, fui fazer a consulta, fiz o relato e fui diagnosticada com depressão. Uma vez que eu fui diagnosticada, ela já começou a me medicar, eu fiquei afastada do trabalho e aí começou o tratamento. Então, essa fase do tratamento é bem difícil, a fase inicial. E essa parte, quando você começa o tratamento, que você está muito ansioso para poder se sentir melhor o mais rápido possível, é a fase que exige mais da gente. E sobre o tratamento e sobre isso tudo, a gente vai continuar conversando no próximo vídeo, porque já foi bem pesado esse primeiro relato aqui. Então, na nossa próxima conversa eu vou falar um pouco sobre essa fase do tratamento, como ela é complexa e como é importante ter alguém em volta para te dar esse suporte, sabe? Porque é bem difícil de enfrentar. A gente vai conversar no próximo vídeo.